Olá, eu sou a Michele da F Contabilidade. Hoje eu vim falar para vocês um assunto muito importante que envolve todos da empresa, envolve toda a cultura organizacional, a gestão de informações, todas voltadas à área trabalhista e, consequentemente, ao e-social. Iniciando nosso workshop, vou falar um pouquinho sobre o que é o e-social. O e-social é um projeto do governo federal que visa unificar o envio das informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Então, ele é um projeto do governo que faz com que unifique todas as informações que hoje o seu RH, o seu departamento pessoal transmite para o governo, né? Ele tende a unificar essas informações e fazer com que a gente consiga transmitir todas elas por meio de um portal que é o e-social. O e-social foi instituído pelo Decreto 8.373 de 2014, iniciou em 2015, em outubro, com os empregados domésticos, e em janeiro de 2018 para grandes empresas e agora em julho para as demais. O que muda com o e-social, né? Apesar do e-social não tratar de novas legislações, as empresas terão que se reorganizar para cumprir oportunamente as obrigações, uma vez que a fiscalização se intensifica de forma mais automática, com capacidade arrojada para a análise de infrações. Então, assim, aqui a ilustração que a gente coloca aqui na apresentação não mudou a legislação, então não mudou nenhuma lei, não houve alteração em nenhuma lei. O que muda realmente é a gestão dessas informações e a cultura organizacional. Por que a gente fala isso? A gente frisa sempre em mudança de gestão e cultura. Porque hoje você tem que gerir melhor as informações dentro de um prazo real. Não dá mais para deixar para fazer um registro no fim do mês retroativo, solicitar férias de um funcionário faltando um dia para ele iniciar o descanso, né? Hoje a gente precisa ter a gestão dessas informações, a programação das informações que serão transmitidas para o social e, consequentemente, acontecerão na empresa mesmo. Quais os objetivos do e-social? Para os trabalhadores, é garantia de direitos. Os trabalhadores terão acesso a todos os dados da sua relação laboral com o empregador através da internet. Então, hoje, o e-social garante que o empregado receba as suas verbas trabalhistas de forma correta. Para os empregadores, é a unificação de processos da relação de trabalho. Então, tende a facilitar a transmissão dessas informações. E para o governo, que é o maior interessado em tudo isso, ele tem um poder maior de fiscalização e garante, assim, os direitos dos trabalhadores e, consequentemente, exige, né, o cumprimento dessas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo empregador. Por que eu menciono que o governo é o principal interessado? Porque hoje o governo deixa de arrecadar milhões, bilhões aí de valores por erro no envio, por falta de transmissão e, consequentemente, ele deixa de fazer essas arrecadações. Com o e-social, ele não vai mais deixar de fazer arrecadação, porque se eu deixar de transmitir ou se eu transmitir de forma incorreta, haverá penalizações para a empresa. Hoje o cenário de quem trabalha em departamento pessoal, do recursos humanos da empresa, é esse. Então, assim, a pessoa tem diversas obrigações mensais e anuais, fechou a folha de pagamento, tem que fazer a transmissão do FGTS, tem que passar a informação para a Previdência Social. Quando acontece um acidente de trabalho, emite uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Lá no início do ano, a gente faz a transmissão da RAIS, passando informações do ano anterior. Faz a transmissão da DIRF, que é onde gera o informe de rendimento do funcionário. Também é uma obrigação anual. Com o e-social, o cenário proposto é que a gente tenha mais tempo, que o seu RH tenha mais tempo para tratar de outros assuntos. Então, não vai deixar de fazer as transmissões das obrigações. Então, a gente não tem mais os prazos para fazer essas entregas, né? Então, é em tempo real. Existe uma admissão, eu transmito para o e-social, aí o funcionário pode começar na empresa. E aí eu deixo de transmitir uma obrigação mensal, onde eu juntava todas as admissões e transmitia para o governo dizendo: olha, governo,
esses foram os meus funcionários admitidos no mês e esses foram os meus funcionários demitidos. Com o e-social a gente transmite em tempo real. Houve admissão, faz transmissão da admissão. Houve rescisão, faz a transmissão da rescisão. Então o cenário proposto aí com a vinda do e-social é que a gente tenha tempo de atender a empresa em outras situações, né? E não só em operacional mesmo. Então vamos às orientações. Visando facilitar aí, esclarecer a comunicação, então a gente apresenta algumas sugestões de como se adequar e qual vai ser o impacto dessas alterações aí na vida do empresário, na vida dos seus gestores e na vida da cultura realmente organizacional. Lembrando que nenhuma lei houve alteração, não alterou nenhuma lei, a gente só tem que seguir com ela. Nas admissões, as contratações serão informadas no e-social antes do início das atividades. Então, essas informações de documentação de admissão, data de admissão, salário, vai ter período de experiência ou não, todas essas informações devem vir para o escritório antes e a gente vai fazer a transmissão dessa admissão no e-social e aí o funcionário está apto para iniciar as atividades. O que é de extrema importância, que é até um assunto que hoje pode desqualificar um funcionário num processo de seleção, é a qualificação cadastral. A qualificação cadastral, ela é um controle, uma checagem do governo para saber se você está quites com os seus dados cadastrais em determinados órgãos. Então, ela faz um cheque com a Caixa, Previdência Social e Receita Federal. Ela faz análise de 4 informações: nome, data de nascimento, CPF e PIS. Se você tiver todos esses dados iguais e de forma correta nesses órgãos, ok, os dados estão corretos. Se você tiver alguma divergência, você precisa arrumar para daí eu conseguir transmitir a informação para o e-social. O e-social não aceita cadastro, né? Com a qualificação cadastral com inconsistência. Nessa tela a gente pode ver a carinha aí da consulta, né? Então é só digitar lá no Google consulta qualificação cadastral, ele vai trazer essa tela e aí você consegue preencher esses dados, nome, data de nascimento, CPF e PIS. E depois ele traz para você qual é o resultado. Eu fiz um teste com o meu nome, então eu casei, acrescentei um nome, um sobrenome, né? E eu já fiz o ajuste do meu nome lá na Receita Federal, na Previdência Social e na Caixa. Então eu coloquei meu nome de solteira e aí ele acusa um erro para verificar os dados digitados, se estão corretos, né? E se estiverem corretos, para dirigir ao Banco do Brasil ou à Caixa ou Correio para fazer esse ajuste, essa regularização do CPF. Alguns erros, algumas inconsistências possíveis é NIS inexistente, NIS inconsistente, NIS sem CPF, o CPF pode estar suspenso, pode ser um CPF inexistente, pode haver o nome divergente no cadastro do CPF. E aí ele sempre vai te dar orientação de qual é o erro e de onde o funcionário tem que ir fazer esse ajuste. Por isso que é de extrema importância, antes até do funcionário começar ou não, é fazer a consulta da qualificação cadastral. Estão com os dados corretos? Ok, pode iniciar, providencia a documentação necessária e pode iniciar as atividades. Tem alguma inconsistência na qualificação cadastral? O e-social não permite a transmissão desse funcionário e automaticamente trava a folha de pagamento, porque para eu conseguir transmitir a folha de pagamento, eu preciso que todos os funcionários constantes na folha estejam com a qualificação cadastral de forma correta. Mudando um pouco de assunto agora para a contratação de autônomos e MEI. Esse é um caso para quando você, empresa, precisa contratar um jardineiro, por exemplo. Então, eu tenho lá um jardineiro, ele é uma pessoa física, não tem empresa, ele é um autônomo e ele presta serviço para mim e para o condomínio do lado, enfim. Essas pessoas, elas também precisam ter a qualificação cadastral de forma correta. Precisam ter os dados atualizados nos órgãos Receita Federal, Caixa Econômica,
Previdência Social. E elas têm que ser informadas na folha de pagamento. Serão informadas obrigatoriamente na data efetiva do pagamento do serviço prestado. Então, eu tenho um jardineiro que prestou serviço para mim em julho e estou pagando ele dia 31 de julho. Preciso mandar essa informação para a contabilidade, fazer a qualificação cadastral e passar as informações necessárias para que a gente faça a inclusão desse autônomo na folha. No caso dos MEIs, quando eu tenho um prestador de serviço que é uma pessoa jurídica MEI, para serviços de hidráulica, elétrica, pintura, carpintaria, alvenaria, manutenção ou reparo de veículos, também serão informados na folha e também precisam ter a qualificação cadastral sem erros. Então, deixa lá como colinha essa documentação que a gente menciona na apresentação, a qualificação cadastral sem erros, o nome completo, CPF, data de nascimento, o valor bruto do serviço negociado e a data de pagamento do serviço, porque é essa data que vai definir quando que eu vou lançar essa pessoa na folha de pagamento. Contratação de menor aprendiz, para que você saiba se a sua empresa tem que seguir uma cota de menor aprendiz, ou melhor, cumprir uma cota de menor aprendiz, o número ele é calculado sobre o total de empregados cujas funções demandam informação profissional. Lá no site do Ministério do Trabalho existe uma consulta de CBO, que é uma numeração que vincula um cargo. Então, se eu tenho lá um embalador, como eu cito no exemplo aqui na apresentação, existe uma família desse cargo e dentro dessa família, o próprio Ministério do Trabalho determina que as ocupações elencadas nesta família demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos. Então, assim, empresas a partir de 7 funcionários, se todos eles demandarem de formação profissional, devem cumprir a cota de menor aprendiz. Exceto as empresas do Simples, que elas estão, por lei, elas podem cumprir, não estão obrigadas, tá? Para a contratação de pessoas com deficiência, a lei trata o seguinte, que acima de 100 empregados passa a ter obrigatoriedade de cumprir a cota. Até 200 empregados, 2%, de 200 a 500 empregados, 3%, e assim até mais de 5 mil, que tem que cumprir os 5%. Porém, existe essa questão de que, se a sua empresa tem menos de 100 funcionários, não está obrigada a cumprir a cota de pessoa com deficiência. Essas informações de menor aprendiz e pessoas com deficiência, elas serão transmitidas para o e-social. Então, hoje, quando eu faço a transmissão das cargas iniciais e da folha de pagamento, eu informo para o governo que você está obrigado a cumprir a cota de aprendiz. Automaticamente, a fiscalização online, que é feita através de um sistema, identifica que você informou que você é obrigado e ele vai acompanhar na folha de pagamento se você efetivamente tem esse empregado registrado lá. Se você não tem, pode haver penalização e notificação, né, com relação ao descumprimento dessa lei. Na folha de pagamento, é de extrema importância que todas as informações, movimentações ligadas à folha de pagamento, como horas extras, atrasos, faltas, atestados, gratificação, bônus, elas devem ser transmitidas, ou melhor, informadas para o escritório, para que a gente consiga fechar a folha de pagamento e transmitir essa informação para o governo de forma correta, para que a gente não tenha que fazer retransmissões e reenvios e assim gerando também possíveis autuações para a empresa. Todas as movimentações ligadas a autônomos, retenção de INSS em nota de serviço, afastamento de empregado, geram impactos no fechamento mensal da folha. Então, é de extrema importância que essas informações cheguem para o escritório antes desse fechamento oficial. Tenho dúvida se eu tenho que passar essa informação para o escritório ou não. Pode ligar que a gente orienta até em relação aos prazos. Os afastamentos, então, atestados médicos, agora com o e-social a gente tem que fazer a transmissão para o governo de que o funcionário trouxe um atestado médico. Então, a partir de 3 dias, eles devem ser informados para o e-social.
licença maternidade, acidente de trabalho, todos eles serão informados tanto na folha de pagamento quanto transmitidos para o e-social também. Os empregados afastados por mais de 30 dias por doença, acidente de trabalho ou licença maternidade, eles deverão obrigatoriamente fazer o exame de retorno no primeiro dia de volta ao trabalho. Então, ao receber o atestado do empregado, é importante o envio imediato ao escritório para o devido cadastro. Tenham o hábito de transmitir, de passar essa informação para o escritório. Recebeu o atestado, já passa a informação, mesmo que esse seja de um dia. Porque se eu tiver o hábito de passar os atestados de um dia, eu não vou esquecer de passar aquele que é superior a 3. As alterações cadastrais, quando eu falo alterações cadastrais, são alterações de endereço, estado civil, a pessoa casou e te trouxe a certidão de casamento para ela poder contemplar da licença casamento, mas ela não te passou informação, por exemplo, da alteração de endereço. Essas alterações, elas têm que ser transmitidas e é papel dos gestores, do empresário aí, cobrar o funcionário para que ele transmita essa informação para o RH, para que o RH consiga passar para o escritório. Então, houve alterações no nome, a mulher casou e acrescentou um sobrenome, ela precisa passar essa informação para o seu RH e, consequentemente, fazer também as alterações nos órgãos competentes, para que a qualificação cadastral volte a ficar ok. Então, alterou qualquer alteração do funcionário, telefone, endereço, estado civil tem que ser transmitido, informado para o e-social e informado para o RH, e vale também até para quando você precisa entrar em contato com esse funcionário e você não tem mais, não tem o endereço dele, por exemplo, atualizado no seu sistema, não tem o telefone atualizado no sistema. Aproveita o momento de implantação e faz essas alterações, já solicita para os funcionários para que eles tragam as alterações para a empresa, para que a gente consiga também fazer a transmissão da carga inicial até dos empregados que você já tem como funcionário aí, de forma correta. Falando um pouquinho sobre férias, então as férias devem ser avisadas com 30 dias de antecedência ao trabalhador. As férias devem ser pagas com 2 dias úteis antes do início do descanso e o cliente deve solicitar ao escritório com um prazo aí de 10 dias de início desse descanso. Todos esses prazos serão informados para vocês dentro de um cronograma, para que vocês consigam também se programar para nos mandar de forma antecipada, tá? Então é de extrema importância que as férias sejam informadas para o funcionário com os 30 dias de antecedência e que o pagamento aconteça com 2 dias úteis do início do descanso. A informação de pagamento também será transmitida para o e-social e ele consegue aí fiscalizar se você fez o pagamento dentro do prazo ou não. Não fez o pagamento dentro do prazo, ele pode fazer a autuação e a autuação é online. Agora falando um pouquinho sobre os desligamentos, então sempre verificar se é possível fazer esse desligamento, se o funcionário não tem alguma estabilidade que prevê em lei ou que prevê na convenção coletiva. Mas eu tenho dúvida, Michele, será que meu funcionário, não sei se eu posso fazer esse desligamento, ele sofreu um acidente de trabalho, mas eu não sei se teve estabilidade ou não. Pode entrar em contato, a gente orienta, a gente faz a consulta para saber se não está dentro da database, se não vai ter nenhum tipo de multa, se de repente é um retorno de férias, o funcionário tem uma estabilidade porque a convenção coletiva prevê. Então a gente faz primeiro essa análise, aí dando um ok, pode dispensar, aí sim pode ser informado para o escritório da sequência nos processos da rescisão. Os pedidos de demissão, que é uma coisa que depende do funcionário, então não tem como a empresa prever, eles devem ser informados sempre no mesmo dia. Faz a informação, passa a informação com todas as obrigações pertinentes àquele pedido de demissão, os seus lançamentos, de repente alguma especificação, passa essa informação para o escritório, a gente também dá sequência nos processos do desligamento. Então, é de extrema importância que sempre se atente a esses prazos, que faça a consulta se há alguma estabilidade, se não há algum impedimento para essa dispensa, para daí dar sequência no desligamento, né, na rescisão desse contrato.
Uma coisa que é importante, com a chegada do e-social, para os prazos de experiência, você precisa informar o escritório se esse funcionário vai ser efetivado ou não. Porque quando você contrata um funcionário com período de experiência, ele tem um contrato determinado de 90 dias, no máximo, né? E aí o e-social entende que se você não mudar esse contrato de determinado para indeterminado, ele passa a ser, na verdade ele é reincindido. Então tem que informar para o e-social que aquele funcionário passou de determinado, de contrato de experiência para contrato indeterminado. E todos os empregados devem fazer o exame médico demissional, exceto para quando o término de contrato, e aí tem os 90 dias de prazo aí, que é válido o exame admissional. Esse quadro demonstra um pouquinho sobre as multas e autuações, e agora concluindo o nosso workshop, todas as transmissões que não forem feitas em tempo dentro do prazo, o e-social traz multas, autuações, penalidades para a empresa. É um trabalho em conjunto, é uma mudança na gestão mesmo, na cultura da empresa. É um trabalho que vem desde do diretor da empresa, do sócio, do gestor, supervisor, e também um trabalho do funcionário de conscientização em passar as informações para o RH ou para aquele responsável para a transmissão das informações para o governo. Todas as transmissões devem ser feitas em tempo real. A falta dessas informações ou informações inconsistentes geram multas altíssimas. A geração da multa é online, não tem mais um fiscal que vem até sua empresa e faz a verificação da documentação, te dá prazo para ir atrás, te dá prazo para regularizar. O sistema é automático. Então, cumpriu com a lei, ok? Não cumpriu com a lei, é autuação, penalidade para a empresa. E aí, só pagando a multa para conseguir apagar esse erro aí pro governo, né? Então, é um trabalho realmente de colaboração dos gestores, colaboração da empresa, para que a gente consiga fazer as transmissões e garanta aí sucesso nesse novo desafio. Obrigada por assistir esse vídeo. Fiquem ligados em nossas redes sociais, que traremos novidades para você, empresários, gestores, supervisores, profissionais da área, e até a próxima.